Rapaziada, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre os dois ETFs lançados pelo Nubank, né, que são inovadores no mercado. Eu vou comentar um pouco aqui, fazer um repasso, né, do que são esses dois ETFs, no que eles investem, quais são os benefícios e os riscos e se vale a pena investir nesses ETFs baseado aqui na nossa filosofia do canal, beleza? Bom, indo direto aqui ao ponto, né? Então, vamos ver aqui um pouco de como que é montado cada um desses dois ETFs, né? Então, o Nubank ele lançou via Nuasset, né? Que a Nuasset foi a empresa criada pelo Nubank para fazer gestão de ativos, né? Eles lançaram esses dois ETFs, o NDIV11 e o NSDV11, tá? Bom, o NDIV11 é o primeiro ETF com pagamentos de dividendos do Brasil, tá? Ele se chama Nu Renda Ibov Smart Dividendos, né? A carteira tem como referência o índice Bovespa Smart Dividendos B3, foi uma criação em conjunto aí do Nubank e da B3, né, uma parceria que eles fizeram. E no critério de seleção dessa carteira, as empresas devem fazer parte do Ibovespa e estar entre as 25 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Tá? Em termos simples, o índice foca em empresas que têm um histórico de pagar dividendos, né, de forma consistente ali para os acionistas. Então, basicamente, eles pegam o índice Ibovespa, eles pegam as 25, o 25% das que mais pagam dividendos ali num histórico de anos, né? E aí formam uma carteira ali, um índice que vai ser rebalanceado a cada 4 meses, tá? Então, o que a gente tem de empresas participantes dentro desse índice aí, né, dentro dessa carteira? Então, a carteira do índice ela é composta por 21 empresas do Ibovespa, tá? Algumas das empresas de maior peso do índice são a Taesa, a Telefônica e a BB Seguridade, para a gente ter como exemplo aí, né? São empresas aí mais maduras, né? Que elas não estão buscando muito crescimento, então elas vão pagar bastante dividendos aí, né? E tem bons negócios, então o dividend yield ele é alto, né? Normalmente essas empresas. E como que é o rebalanceamento da carteira desse índice, né? A composição do índice é revisada e ajustada a cada 4 meses, como eu falei anteriormente. Isso garante que o índice esteja sempre atualizado com as empresas que estão melhor ali atendendo aos critérios de seleção, né? As que estão pagando mais dividendos ali sempre vão estar nesse índice, beleza? Aqui eu tenho um exemplo de como que está a participação desse índice agora, né? As principais posições aqui, a gente vê que Vivo, Seguridade e Taesa são as três principais, também tem a Engie, tem Banco do Brasil aí, né, com 5, 6% de participação no índice. Então, é um índice composto por empresas defensivas, né, empresas que já são maduras, que não estão crescendo muito. Então, vai ser um índice com menos volatilidade, né, e empresas aí que já têm uma posição de mercado bastante relevante, né, elas já não estão preocupadas muito em crescimento e já estão distribuindo bastante dividendos aos acionistas, beleza? O outro índice, né, que é o NSDV11, que é o Nu Ibov Smart Dividendos, é a mesma coisa que o NDIV, só que ele reinveste esses dividendos no próprio fundo, né? Ao invés de ele pagar os dividendos para quem tem esse ETF e pingar na conta, ele simplesmente reinveste lá dentro nas mesmas ações ali do índice e isso vai se acumulando, né? Então, para quem entende esse conceito de juros compostos, né, ele tende a ter mais efeito ali porque vai sendo reinvestido, né? Até tem um vídeo no meu canal que eu explico, né, que dividendo ele não é renda. Se tu não reinvestir esse dividendo, teu patrimônio não vai crescer, né? Porque tu tá tirando do teu patrimônio mesmo esse dividendo, né? Por isso que quando a empresa paga dividendo, o preço da ação cai, né? Então não é algo que foi criado a mais, assim, simplesmente uma redução de patrimônio da empresa que acabou de pagar esse dividendo, né? Então ele tem que ser reinvestido para o teu patrimônio crescer, beleza? Esses ETFs, eles possuem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tá? E não cobram taxa de performance. Em relação à tributação, o imposto de renda é cobrado no momento da venda, né? Quando vender, comprar e vender o ETF, você vai pagar o imposto de renda na hora de vender se tiver lucro, com 15%, né, de alíquota. E nos casos dos dividendos distribuídos, a tributação é descontada na fonte, também com uma alíquota de 15%. Beleza? Então, vamos lá para a conclusão, né, desses dois ativos, se vale a pena investir ou não, tá? Bom, eu acho que esses dois ETFs, né, eles vão bater o Ibov no longo prazo, tá? Na minha opinião. Então, para quem não tem nada de tempo para analisar a empresa e não quer se incomodar com nada, quer simplesmente ter uma exposição à bolsa brasileira ali, ele pode ser uma boa alternativa porque eu acho que no longo prazo esse indicador, né, mesmo tendo uma composição aí um pouco inovadora, né, um pouco diferente do índice do IDIV, né, por exemplo, ele tende a bater o Ibovespa porque as empresas que mais pagam dividendos na bolsa, se a gente olhar o histórico, né, elas tendem uma carteira composta por isso, elas tendem a bater o Ibovespa, né? Então, qual é a melhor maneira de ver isso, né? A gente tem o IDIV, né? Que é um índice da bolsa que compõe as empresas maiores pagadoras de dividendo, ali baseado no dividend yield também. É uma outra metodologia, mas também vai pegar as empresas da bolsa ali, né? Que mais pagam dividendo, tá? Então, a gente pode ver o histórico desse indicador aqui, eu abri o site do Mais Retorno, né? E comparar com o Ibov, né?
só para a gente tentar entender se uma carteira de ações de dividendos ela bate o Ibov no longo prazo. Então eu botei aqui o Divo 11, né, contra o Bova 11. Então são os dois ETFs, um que vai seguir o IDIV, né, o índice de dividendos da bolsa, da B3, e outro simplesmente uma carteira que é o Bova 11 que segue o Ibovespa, né? Então aqui, se a gente voltar desde o começo do Divo 11, que foi em 2012, né, já tem aí mais de 10 anos, é um bom histórico, né, o Divo 11 deu 157% de retorno contra 79% do Bova 11. Então, no Brasil, sim, uma carteira de dividendos ela tende a render mais do que o Ibov, tá? Então, se a pessoa não quer se preocupar com nada, só quer ter exposição à Bolsa Brasileira no longo prazo, eu acho que sim, pode ser uma alternativa, porque vai bater o Bovespa, né? No entanto, eu queria deixar bem claro aqui que existem outras opções, né, que são ainda melhores do que essa aqui, né, para investimento, para esse mesmo perfil de investidor que não tem tempo e não quer ficar analisando empresa específica, né? Então, nesse caso, eu ainda acho que uma boa análise criteriosa de fundos, né, de ações, de gestoras, né, uma análise criteriosa mesmo, analisar uma gestora como se fosse uma empresa, para tu filtrar os melhores fundos de ações do Brasil, eu acho que ainda é uma alternativa melhor, tá? Porque esses fundos, exemplo, que eu sempre cito, né, o Guepardo, o Real Investor, são os principais aqui da nossa metodologia, e não é uma recomendação minha desses fundos, é simplesmente uma análise histórica, né? Que são os mais rentáveis nos últimos 10, 20 anos aí no Brasil. Eles tendem a fazer uma análise muito boa lá dentro e tendem a bater esses índices aqui também, tá? Então, tu também não vai ter que ficar estudando empresa e alguém vai estar fazendo essa gestão para ti. E esse fundo tende, né, a render mais do que o Divo 11 ou esse NDIV 11 e o NSDV 11, tá? Eu acho que faz mais sentido, né? Teria mais potencial de retorno, eu acho. Mas não quer dizer nada. Pode ser que o gestor faça escolhas erradas e não bata esse indicador aqui, tá? Isso pode acontecer, né? Além disso, tem outros pontos aqui, né? Esse índice criado pelo Nubank, ele precisa se provar ainda, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser o comportamento desse critério, né, ao longo do tempo. Ele tem a taxa de administração de 0,50 ao ano, né? E se tu comprar por tua conta, né, as ações, né, baseado numa análise tua de dividendos, ou tu pode simplesmente replicar, né, olhar, eu quero pegar as maiores pagadoras de dividendos do Ibovespa, né, ali as 20 que mais pagam em dividend yield, por exemplo, e comprar por conta própria, tu vai estar economizando esse 0,50, né? É um ponto. Não vejo tanta relevância assim, né? Mas é um ponto. É uma carteira formada por critérios quantitativos apenas, né? Então elas não consideram a qualidade da empresa em si. Pode ser que a empresa tenha pagado dividendos altos num período anterior, mas pode ser que a empresa ficou ruim, pode ser que ela pagou dividendos por algo não recorrente, então o índice, como ele é algo automatizado, ele não vai considerar isso, né? Então ele vai tirar essa parte qualitativa de análise, né? De empresas que podem ter ficado ruim, ou o dividend está enganoso, né? Porque ela pagou algo não recorrente, vendeu uma empresa e pagou, distribuiu para o acionista, por exemplo, mas não significa que ela vai gerar aquele lucro de novo, por exemplo, né? Então tu não vai ter essa consideração qualitativa, né, nesses indicadores. E então pode ter coisa ruim lá dentro. E a seleção de ativos é baseada principalmente no dividend yield, né, desconsiderando as particularidades em momentos de cada empresa, é o que eu falei aqui agora, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que sim, para quem investe em Bova 11, essa é uma alternativa que pode ser melhor, porém eu acho que ainda existem opções ainda melhores, né? Ou tu compra por conta própria essas ações pagadoras de dividendos, né? Tu não paga taxa de administração e também consegue eliminar as empresas ruins desse índice. Ou tu faz uma análise criteriosa de gestoras e investe em bons fundos de ações que, né, no histórico eles tendem a ganhar esses índices aí, tá? Tem muito fundo ruim, por isso que eu falo para fazer uma análise bem criteriosa das gestoras, né? A gente tem uma metodologia aqui de análise no canal, vou deixar aqui na descrição também como que a gente faz para analisar essas gestoras. E aí é um trabalho que tu faz uma vez só, depois tu deixa lá o capital e eles gerem para ti, né? Beleza? É isso aí, pessoal. Só peço para quem tá curtindo os vídeos aí, dar um like aí, se inscrever no canal. Tamo junto. E vou deixar também o e-mail nosso e-mail para as mentorias na descrição, para quem quiser trocar uma ideia. A gente ajuda o pessoal aí e a gente vai conversando. Beleza? Um abraço, tamo junto.